Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar te explicando sobre a importância de você entender o head dessa nova versão que teve, né, do Robô V12, que é a versão 1.09. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Você que não me conhece, caiu aqui de paraquedas. Meu nome é Wellington Martins. Eu atuo com robô de automação dentro do mercado financeiro de Forex, onde eu ensino as pessoas a estarem atuando, fazendo seu trade 100% no automático com essa ferramenta que eu estou disponibilizando. Aqui, ó, a gente vai ter aqui essa opção aqui do head. Então a gente tem essas quatro opções aqui e temos quando a gente deixa desativado, tá? Então vou explicar essas duas e depois vou explicar essas outras duas. Essas duas aqui, ativar o head e ignorar o neutro, ou seja, toda vez que a gente coloca o robô no gráfico, ele vai trabalhar com o sentimento do mercado, né? Então, ou seja, ele tem a opção lá de compra, compra forte e venda forte, e tem a opção de neutro, ou seja, neutro ele está fora, né? Ele não tem nenhum sinal de compra ou de venda. Então, quando a gente coloca aqui, ó, ativar o head e ignorar o neutro, a gente está dizendo que toda vez que aparecer um neutro lá no painel, ele não vai abrir o head. O head nada mais você precisa entender que o head ele é uma proteção, ou seja, você abre uma operação de compra, no caso o robô abriu uma operação de compra, se o mercado vem contra aquela operação, automaticamente ele abre esse head fazendo essa proteção e continua fazendo o trade normalmente. É assim que funciona o head, tá? Ele simplesmente protege para aquela operação não ficar exposta. E aqui a gente tem ativar o head na inversão do sinal mais neutro. Ou seja, agora eu estou incluindo o neutro. Quando eu tenho uma compra, dando um exemplo de uma compra, ou pode ser venda, não tem problema. Quando eu tenho essa operação de venda, de compra, e o mercado, por algum momento, desceu, voltou um pouco, está comprado, o mercado veio contra, aí ele vai ativar o head, mas agora ele está incluindo o neutro, ou seja, se tiver essa inversão do sinal de compra mais venda e tiver um neutro aparecendo no painel neutro, ele já ativa o head, porque o neutro também quer dizer que pode ter uma pequena perda, né, de tendência, onde o mercado começa a ficar fraco, geralmente ele fica lateralizado e ele vai lá e vai ativar o head, beleza? A gente tem essas duas novas funções, esses dois novos parâmetros, onde as pessoas às vezes estão entendendo de outra forma. Olha só, ativar o head na inversão do sinal, somente compra e venda forte, tá? Somente compra e venda forte que está aqui. Deixa eu abrir melhor. A gente tem aqui somente compra e venda forte, ou seja, ele vai ativar o head quando inverter o sinal. Entende bem essa parte. Ele só vai ativar o head quando inverter o sinal e precisa ser compra forte ou venda forte. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui a gente tem, deixa eu botar nos ativos normais mesmo, está em neutro, né? Eu estou botando aqui no AudiCAD, mas a gente está neutro no sinal, ou seja, não temos compra forte aqui. Vamos procurar ver se a gente tem aqui, ó. Aqui a gente só tem compra, ou seja, não é uma compra forte que tem o sinal. No caso, se a gente estivesse utilizando nos 4 time frame. Se a gente estiver utilizando, vamos dar um exemplo, se eu estiver utilizando aqui em H1, no caso aqui, nessa paridade, e repare que eu tenho duas setrinhas aqui. Então essas duas setrinhas quer dizer que é compra forte. Ah, Wellington, mas aqui no AlgoSystem só tá compra, mas porque aqui ele está identificando os 4 time frame. Então, como a gente tem M5, M15, tá venda forte, e aqui também compra forte, então ele tá só compra, porque é lógico que a gente sabe que o gráfico diário, né, ele tem muito mais peso. Então, por isso que aqui tá compra, né? Mas não é uma compra forte, porque se fosse compra forte estaria aqui, igual você está vendo aqui, ó, venda forte. Vamos ver isso aqui, ó, igual aqui, a gente consegue ver aqui, ó, que o NZD, ele tá compra forte. Então, repara que quando tá compra forte, aí sim ele vai ativar esse head aqui, tá? E esse head é na inversão do sinal, tá? Então, como eu expliquei, eu tô dando um exemplo, eu tô comprado. O mercado veio contra aquela operação e teve uma inversão do sinal, ou seja, se no meu painel estava comprado, agora se tornou venda forte, ele vai ativar o head. Lembrando que esse head ele ativa só se for na inversão e compra forte ou venda forte. Esse head tem que estar contra a minha operação. Entendendo isso, agora a gente parte para esse aqui, ó, ativar o head quando atingir o drawdown do dia. Esse, quando ativar o head atingindo o drawdown do dia, aí sim, no caso, deixa eu voltar a câmera aqui, aí sim a gente vai usar essa opção aqui. Se eu escolher essa última opção, aí sim eu vou colocar aqui a porcentagem que eu quero que atinja no dia. Então, ou seja, se eu atingir
Ele só vai ativar o hedge se chegar, um exemplo, eu botei aqui 4,4%, um exemplo. Então, se chegar em 4,4% no dia do meu rebaixamento, ele ativa o hedge, tá? E geralmente é lógico que vai chegar esse valor se o mercado tiver contra as suas operações, é óbvio, beleza? Só que essa opção aqui e essas outras não tem nada a ver. Não tem nada a ver com essa porcentagem aqui, beleza? De nada adianta você vir aqui, colocar essa e aqui você colocar aqui 4,5% que não vai estar ativando, porque essa aqui eu estou explicando que é consentimento do mercado, ou compra forte ou venda forte na inversão do sinal do robô. E essas outras duas também, conforme eu expliquei, de ignorar o neutro e mais o neutro do painel. Então, se você colocou essa opção, automaticamente essa aqui não tem nada a ver. Agora, se você quer utilizar em porcentagem do dia, aí seria essa aqui. E também uma abordagem muito importante, o que acontece? Se eu colocar essa aqui, conforme eu expliquei, de porcentagem, não faz sentido eu colocar o stop loss com o mesmo valor. Mas se você estiver fazendo, inclusive estiver fazendo uma prova de mesas, você precisa colocar o seu stop loss, né? Você precisa ter o seu stop loss. Mas quando você utiliza esse rebaixamento, não faz sentido você colocar o mesmo valor. Então, vamos dar um exemplo que eu colocaria aqui 4,5, por exemplo, o meu stop loss, tá? Então, eu colocaria esse aqui, que é o porcentagem da conta. Lembra de ativar, tá? O stop loss. E aqui eu coloquei a porcentagem que eu quero de ser estopado. E aqui eu vou ligar o hedge. Então, coloco aqui, eu posso botar aqui 4,3%, tá? Aqui vai ser a proteção da minha conta, por algum motivo, se tiver um impacto muito grande no mercado ali, aqui automaticamente é para ele ativar o hedge. Porém, essa opção aqui também é bem interessante, que eu não preciso utilizar a porcentagem. Na verdade, a gente colocou a porcentagem devido, muitos alunos pediram, né, a questão de porcentagem para ser automática, então a gente incluiu. Mas o mais interessante é isso aqui, né? Então eu coloco esse, não é uma recomendação, mas é o que eu tenho feito bastante teste, tem acreditado que isso aqui vai ser bem importante, porque aqui a gente vai estar utilizando o quê? Se tiver uma inversão do sinal, compra forte ou venda forte, então ele vai ativar o hedge e vai continuar operando normalmente. Nesse aqui também é importante a gente se atentar que quando vira um novo dia, ele vai sair desse hedge. Independente se está no positivo ou no negativo, essa opção, essa última opção, que é atingir o drawdown do dia, ele vai sair do hedge, seja no positivo ou no negativo. Atento a isso aí, para você não errar nessa, caso você for utilizar as configurações aqui, tá? E esse aqui é a questão de ele só vai sair mesmo quando tiver a inversão do sinal. Então, ou seja, ele está no hedge, e vamos supor lá, ele abriu um hedge de venda, né? Fez a proteção daquela operação de compra que está ficando exposta. E o mercado realmente, de novo, deu uma inversão do sinal de compra novamente. E aí ele vai sair desse hedge de venda, seja no positivo ou seja no negativo, né? Na maioria das vezes. A questão dos time frame é isso aqui, né? Ou seja, conforme você viu aqui na Algo System, quanto menor o time, mais ruído tem. Porém, mais mudança, tá? Mais mudança de sinal ele fica tendo. Ou seja, ele fica, vamos supor que se colocar em M5, automaticamente o sinal toda hora de M5 vai ficar mudando de compra para venda. Então você se atente também a não ficar usando em times menores, utilizando o hedge, senão toda hora você pode ficar sendo estopado, porque a gente tem mais ruído. Quanto menor o time, mais ruído, ou seja, mais o gráfico se forma mais rápido, mais a gente consegue interpretar que existe uma pequena tendência baseado naquele time frame. Ah, Wellington, mas o robô ele não opera em M1? Sim, ele opera em M1, porém os sinais deles são baseados com o sentimento do mercado, tá? Então, basicamente o intuito desse vídeo aqui foi explicar sobre a importância do hedge aqui do robô V12, como você interpretar aqui, como você utilizar, e caso você não queira utilizar nenhuma opção, basta deixar desativado, que o hedge não vai ser ativo, beleza? E ponto. E lembrando também que você precisa
configurar seu stop loss caso você for utilizar em meses, que a gente sabe que tem os requisitos lá de no máximo 5% ao dia. Conforme eu sempre explico, a gente não pode deixar chegar em 5%, que é bem provável que você vai perder sua conta, tá? Eu estou explicando sobre o funcionamento do hedge e se você for utilizar o seu stop loss com esse hedge aqui de porcentagem, tá? Então, se você for utilizar, veja que você vai fazer direitinho a porcentagem que você vai colocar aqui e se atente também no seu stop loss, tá? Que senão não faz sentido você colocar o mesmo valor no stop loss e aqui do rebaixamento, tá? A galera tem utilizado bastante essa aqui agora, que no caso é a inversão do sinal, beleza? Então se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se você não é inscrito e deixar nos comentários aí o que você achou do vídeo. Forte abraço aí, fique com Deus e até o próximo.